Olá, eu sou Fernanda Fedato. E eu sou o Rogério Espíndola. E esse é o Blue Minicast. Hoje nós te convidamos a uma reflexão sobre o que a NR1 pode dizer sobre a sua empresa. Ela pode se tornar um espelho revelando a cultura e todos os valores que a sua empresa quer trabalhar. E estamos agora com a doutora Fernanda Sacomã, que é parceira da Blue Mini, psicóloga organizacional e do trabalho, no projeto da NR1, a atualização dos riscos psicossociais. Exatamente, estamos aqui hoje. E hoje vamos discutir como, através da NR1, os riscos psicossociais passaram a ser o centro da gestão de uma empresa no que diz respeito ao mapeamento dos riscos emocionais a que os funcionários estão expostos. Você acha, Fernanda, que essa mudança na NR1 ela foi um passo que ela trouxe uma relevância, algo que já era prestado atenção, ou só a partir de agora vai acontecer esse olhar diferenciado? Na verdade, no olhar de nós, psicólogos, já era, sim, prestado atenção. Uhum. Mas trouxe um sinal de alerta para as empresas, porque, infelizmente, a realidade cultural do nosso país é que, quando dói no bolso, tudo começa a se movimentar. Então, eu acredito que agora o olhar vai ser muito mais criterioso e ou muda no amor ou muda na dor. Porque o reflexo disso na saúde mental, na produtividade dos funcionários, no ambiente corporativo como um todo, ele é muito grande. É muito grande. A gente chegou num nível muito elevado de adoecimento mental no ambiente de trabalho. Muito alto, muito grande, preocupante. Chega-se até a colocar a situação que não existe produtividade sustentável na empresa, a não ser que exista essa segurança emocional, que é tão importante. E é o Rogério, que trabalha há muito tempo já com benefícios e agora também com a Blue Mini. Como você acha, Rogério, que a gestão, os altos escalões das empresas estão encarando essa mudança? Veja, Fernanda, é algo extremamente novo, né? Algumas multinacionais já se atentaram para isso, mas a maioria das empresas, né, não dão a devida importância à saúde mental, saúde emocional do trabalhador. Entregam normalmente um plano de saúde, né, um plano odontológico, entregam o cartão do plano e o funcionário que corra atrás, né? Vá fazer as suas consultas e tá tudo bem, né? Fiz a minha parte, né? E então a necessidade agora que o Ministério do Trabalho impõe, ele dá luz a um outro lado que é alarmante. Tem muitos funcionários que estão procurando médicos, seja um clínico geral, seja um ortopedista, mas na realidade existe uma dor emocional, mental, que ele também não sabe onde procurar a solução. Então eu acho que a grande chance das empresas, RHs, de colocarem esse grupo de colaboradores, de funcionários, num novo caminho, né, que será mais produtivo para todos. Não é verdade, Fernanda? Mais produtivo para todos, acho que todos têm a ganhar com isso, né? E eu queria, assim, muito... hoje eu vim muito decidida, inclusive, a conversar com vocês para desmistificar um pouquinho essa questão do... Eu escuto muito a questão de é muito mimimi, tá de frescura, não tá legal, é exagero. E, na verdade, não é isso. Não é... É difícil para a gente, claro que quando a gente fala de risco psicossocial, não é simples de ser medido. Existem testagens para isso, existem métodos para que eles aconteçam, mas precisa sim ter um profissional muito bem qualificado para ter esse olhar criterioso e até para proteger os dois lados, o lado da empresa e o lado do colaborador. Então, eu queria até trazer isso, porque isso me incomoda muito, a questão de funcionários mimizentos, e me incomoda de verdade, né? Trazendo algo, compartilhando algo muito pessoal, de que, não, às vezes não é frescura, às vezes não é
E realmente existe. A gente tem muitos ambientes de trabalho, ambientes estressantes que o impacto de clima organizacional ele é tão grande, ele é tão intenso que reverbera para a família inteira. Então, eu acredito que essa mudança nessa portaria, no que está vindo agora, não vai impactar só o ambiente de trabalho. Eu acho que o alcance ele vai ser muito maior porque a gente vai conseguir alcançar a família como um todo. Porque se a gente consegue fazer um acolhimento, dar um suporte para esse colaborador, a gente está falando aqui de ambientes com metas extremamente altas, ambiente extremamente estressante, isso, líderes que são grosseiros, sim, porque não é desumanos. Isso, porque não é o que fala, mas como fala. E quando a gente protege isso, quando a gente traz recurso, quando a gente traz técnicas, quando a gente traz um amparo e muito bem respaldado, a reflexão vai ser muito ampla. Então, a empresa vai ganhar, a família vai ganhar, a sociedade vai se transformar. O mundo chegou num limite em que a gente não consegue mais ficar do jeito que nós estamos. E eu acredito que foi no primeiro episódio, Fer, que a gente trouxe com relação aos números alarmantes de depressão e de ansiedade. É muito assustador isso. Então, a gente não pode mais continuar desse jeito. Eu acredito que nós, como profissionais, eu como psicóloga da organização, psicóloga do ambiente de trabalho, empresários, a gente precisa, sim, fazer algo para uma sociedade melhor. Cuidar do ambiente de trabalho, cuidar da saúde mental dos seres humanos. Porque, apesar de a gente estar na era digital, a gente não é uma maquininha, né? Nós somos humanos e que nós temos as nossas limitações, nós temos os nossos problemas do dia a dia. Nós tivemos um episódio anteriormente, um episódio mais técnico, passando efetivamente quais foram as mudanças, qual seria o caminho que as empresas devem tomar para se adequarem, para ter esse olhar cuidadoso e mudar realmente esses valores e cultura da empresa. Porém, eu creio que a maioria das pessoas que tem acesso ao texto seco da nova NR1, a nova redação da NR1, ela consegue tirar intuitivamente que isso agora é uma responsabilidade. O que me preocupa muito, Fernanda, e eu que gostaria de trazer essa reflexão para nós aqui hoje é indiscutível, não há dúvida nenhuma que feito certo, com um bom apoio, com uma boa consultoria, com parceiros que realmente saibam o que estão fazendo, que isso traz muito para a empresa, isso engrandece o ambiente de trabalho e favorece essas relações. A minha preocupação são aquelas pessoas que acham que não é necessário esse tipo de apoio, que não é necessário ter um parceiro que tenha o conhecimento, e eu queria que vocês trouxessem para mim o que vocês julgam que são os perigos da má aplicação da norma. Porque muitas pessoas não estão dispostas a ter um parceiro que vá acompanhar com eles e fazer as coisas do jeito que tem feito. Porque da mesma forma que é uma responsabilidade muito grande você acompanhar esse processo, é um risco muito grande você fazer de forma mal feita. Como você entende que são esses riscos, Fernanda? O que pode dar errado no caso de uma má aplicação disso daí? Eu acredito que pode dar muito errado, muita coisa. E muito rápido também. Muito rápido. Por quê? Porque quando você faz um levantamento de risco psicossocial, você está trabalhando com a expectativa de um funcionário. E quando você levanta uma expectativa, os funcionários eles estão procurando informação. Ok? A gente vão ter canais de denúncia, a gente sabe disso. E quando a gente levanta essa expectativa no funcionário e a gente não entrega, o quanto pode prejudicar se esse funcionário já está vulnerável. Você frustra essa expectativa. Sim, se ele já está vulnerável. Infelizmente, existem... Eu estou acompanhando bastante, desde que saiu essa portaria lá no ano passado, estou acompanhando ela. Me debrucei absurdamente em cima de como formatar todo esse acompanhamento.
E não é com um cursinho, não é com um questionário simples. Não é que você vai conseguir fazer isso. Mapas, eu cheguei a ver mapas pré-prontos. A pessoa só imprime e coloca ali. Não vai ser. São realidades muito diferentes. A gente está falando de modalidades de risco, a gente está falando de tipos de ambiente de trabalho. É muito mais amplo do que Claro que vai ter empresa que vai querer só entregar o papel, eu cumpri a norma. Mas daí fala mais da empresa, né, da cultura da empresa, do que... E esse funcionário não vai ficar. Ele não vai ter retenção, não vai ficar. Então, eu acredito que a curto prazo vai refletir. Me preocupa bastante. Mas a longo prazo essas empresas elas não vão se sustentar, não vai conseguir sustentar os funcionários, porque a realidade está aí. A gente precisa sim cuidar, a gente precisa cuidar do ambiente de trabalho. Inúmeras pesquisas trazem que quando você está feliz, quando a gente está bem com a gente mesmo, quando a gente está bem no ambiente de trabalho, a gente produz muito mais. Então, nós como profissionais, né, trazendo todo o contexto de consultoria aí, é uma responsabilidade grande da gente trazer essa informação, esse muito estruturado e com muita responsabilidade. Eu não sei se estou conseguindo me fazer entender, porque esse tema mexe tanto comigo, porque eu fico muito brava de ver muitos profissionais brincando com um tema tão importante. Não podemos esquecer que são vidas. Da mesma forma que um empresário ele não pode ter acesso a um equipamento de proteção individual, ali, um EPI, um capacete, e ele optar, não, esse capacete custa R$1, eu vou colocar esse porque não vai fazer diferença. Da mesma forma, é a tratativa agora com o texto da NR1. Você tem que fazer um investimento real para ter um resultado real, porque eu tenho para mim, pelo menos, uma situação que, se eu tivesse que traduzir em termos simplistas, seriam assim: eu não tenho como esperar grandes resultados se eu não estou disposto a fazer um grande trabalho. Então, não existe trabalho que renda bem se você não está disposto a colocar as horas, a suar mesmo em cima daquilo. Então, eu creio que a empresa que ela quer ver resultados, ela quer reter talentos, ela quer trazer desempenho, performance, ela vai ter que ter a contrapartida de buscar um melhor parceiro, de buscar um melhor material, de fazer um melhor mapeamento. Porque no final do dia, essa pessoa é um ser humano. Eu não posso simplesmente jogar com ela, economizar na saúde mental dessa pessoa, porque a responsabilidade é muito grande. Da mesma forma que os benefícios, Rogério, você sempre fala muito, traz muito isso dos benefícios e como isso faz a diferença na vida das pessoas. Eu creio que esse projeto, esses planos de ter uma proposta de tratamento, uma tratativa a longo prazo, elas devem ser encaradas com seriedade. Você não concorda, Rogério? Concordo plenamente. A Fernanda fala que a NR1, os riscos psicossociais, não são simples, né? Tem que aplicar um questionário, tem vários módulos, tem que ter a boa vontade do empresário, dos líderes e dos próprios funcionários. Mas com boa vontade, a coisa flui. Não é tão complicado, não é um bicho de 7 cabeças, né? Não. Basta ligar a chave, né? Começar, iniciar, dar o primeiro passo. E a coisa se torna quase que automática. É uma mudança de mentalidade, sabe, Rogério? Eu acredito assim que, claro, a NR ela é muito nova, né? Pro psicossocial ela é muito nova. Então, existe uma certa resistência, né? Existe um medo, né, de ser exposto. Eu escuto muito. Mas agora é tudo culpa da empresa, a gente tem que fazer tudo. Estou escutando bastante isso e vocês também, né? A gente junto aqui está ouvindo muito isso. Mas se a gente faz de uma forma muito organizada, com uma equipe multidisciplinar, porque eu acredito que quando a gente, cada um com a sua especialidade, então trazemos um psicólogo que é treinado durante anos para fazer uma análise, né, com um olhar muito criterioso,
um médico do trabalho que é treinado, né, para fazer o trabalho dele, um ergonomista que é treinado para... as coisas fluem e funciona. E pode, sim, ser implementado, mas com responsabilidade. Acho que esse é o ponto, a responsabilidade. Porque antes, eu creio que esse tema ele não é uma novidade, porque nos bastidores das organizações, das empresas, já se falava muito sobre isso, porque não era um risco transparente. Ele é um risco invisível, mas ele não é transparente. Apesar de nós não termos essa percepção, quem já não ouviu falar naquela empresa com um problema, um funcionário descontente, uma briga, uma desavença? Então, essa percepção de que havia uma coisa borbulhando nos bastidores já vem de muito tempo, e eu acho que, inclusive, isso foi o gatilho para que houvesse essa mudança na NR1. Porém, o que tem que fazer agora é prestar atenção na tratativa, no passo de que as empresas elas têm uma imagem. Então, aquela empresa que efetivamente estiver interessada em se destacar por ser uma imagem de empresa que cuide dos funcionários, se destacar por ser uma empresa que está disposta a investir nos seus funcionários, isso vai ser melhor do que muito marketing que nós temos por claro. aí. E também a escolha dos parceiros corretos. Como você colocou, Fernanda, você não contrata alguém que fez um curso por correspondência de 5 minutos de direção para ser seu motorista e que coloca a sua vida na mão daquela pessoa, da mesma forma que agora as empresas não podem colocar levianamente a vida e o bem-estar dos seus funcionários na mão de qualquer parceiro, né? Tanto nos benefícios, um plano de saúde, ninguém vai contratar um plano de saúde, um benefício que tenha lá 2 médicos, que tenha uma clínica. Ela quer quanto mais experiência, quanto mais opções, melhor. Então, o que a gente verifica agora é que isso é um caminho de transformação. As pessoas, por mais bem treinadas que estejam, cada empresa ela vai ter um caminho. Ela vai escolher uma linha que ela vai querer trabalhar e vai pegar na mão desse parceiro e vai fazer essa transformação. E nada que seja feito em pedra. Eu acho que, ao longo do caminho, tanto a empresa quanto os profissionais envolvidos, sejam líderes, sejam gestores, eles também vão ter que, eventualmente, recalcular a rota. Com certeza. O importante é não ficar parado, é Exatamente. começar o percurso, né? Eu vejo como uma oportunidade gigantesca de mudança de mentalidade, de mudança cultural, de transformação dentro das empresas. É uma oportunidade muito grande. E que eu acredito que as empresas que são realmente engajadas e que propósito, tanto se fala de propósito, né? As empresas que realmente existe um propósito de transformação vai engajar e vai fazer essa transformação, sabe? Vai fazer toda a parte de adequação. E como a Fernanda falou, vai corrigindo a rota. Sim, nós somos seres humanos, cada empresa tem um contexto diferente de funcionamento. Essa rota ela precisa ser corrigida o tempo todo. E essas empresas vão colher grandes frutos, né? Muitos grandes frutos. A preocupação das empresas hoje, eu creio que foi com essa postergação da fiscalização e atuação da NR1. Algumas empresas tiveram o falso entendimento de que isso pode ser postergado, que isso pode ser deixado para um segundo momento, depois eu vejo isso, estamos encerrando o primeiro semestre. Só que o que eles estão deixando de lado é que isso se trata de um processo. E como todo processo, ele tem etapas, ele tem uma sequência de coisas, e as exigências elas vão ser verificadas todas de uma vez só. Então, eu creio que uma das dificuldades que as empresas estão tendo hoje é aonde eu procuro, de que forma eu encontro esse parceiro, de que forma esse parceiro pode me ajudar. Então, nós da Blumini, principalmente, colocamos assim, o primeiro passo, qual é? O primeiro passo é procure a informação, procure quais são as empresas do seu arredor, qual aquela empresa que vai deslocar um profissional até a tua localidade para te dar uma explicação, para te dar um roteiro. Então, eu creio que isso é fundamental. É, sem dúvida alguma, o primeiro passo. Mas o passo seguinte, eu colocaria aqui, é justamente o que a Fernanda trouxe para nós, que é ter a responsabilidade na escolha desses profissionais. Porque nós temos profissionais no mercado treinados, que são especialistas em trabalho, e porém nós temos alguns funcionários que têm aquela
falsa impressão que por trabalhar, eu trabalho 30 anos nessa empresa, então eu conheço como a empresa funciona. E uma das coisas que chama mais atenção, pelo menos na minha visão, é que esse processo de adequação da NR1 ele não vai ser um processo estático. Por quê? Porque hoje eu faço um mapeamento, eu faço um levantamento, eu visito uma empresa e eu tenho um retrato daquele momento. Porém, daqui a 2 meses, 3 meses, talvez haja uma mudança de gestão, haja uma mudança de funcionários. Várias coisas vão acontecer nesse caminho, então as empresas também não podem ter a ideia de que eles vão fazer esse mapeamento e daí eles só vão rever isso lá com 12 meses. Então eu queria deixar a pergunta para vocês aqui, convidar uma reflexão de que forma a empresa ela tem que estar prestando atenção nisso como um processo. O controle, né, Fer? O controle. Se a gente faz um controle muito bem criterioso, se a gente tem multiplicadores dentro da própria empresa para ter esse olhar mais estratégico, a estrutura da entrega. E a gente tem que ter muito, muito cuidado nesse tipo de controle que é feito. E quando a gente fala em mapeamento de riscos psicossociais, a gente não está falando só em mapear, a gente tem que fazer o acompanhamento dele. Então não adianta nada falar você, Rogério, a sua empresa tem um problema. Tá, e o que eu faço com isso? Que é, na verdade, o que realmente importa, né? O que eu vou fazer com isso? Então não é correção, só... né? Sim, o só... mapear é simplesmente tirar a fotografia. É preciso analisar o que tem ali. E acompanhar essa fotografia constantemente. Então, a gente tem um papel como profissional muito, muito importante. Nós hoje aqui, nós refletimos o nosso pequeno grupo aqui, exatamente as 3 partes, né, desse processo. Por quê? Porque digamos assim, a minha contribuição nesse tipo de mapeamento, nesse tipo de consultoria, é efetivamente a parte de o que fazer, como fazer, quando fazer e de que forma fazer. Não necessariamente o fazer. Por quê? Porque esse fazer é você, Fernanda, que faz. Você vai visitar, você vai ter esse olhar crítico, você vai fazer esse mapeamento e, principalmente, vai analisar essas observações e vai fazer a sugestão para a empresa do que ela deve fazer. Então, eu quero dizer para vocês assim que do meu ponto de vista, que seria o ponto de vista operacional, a minha sugestão para as empresas que nos veem de alguma forma ou para os empregados que nos veem, os colaboradores que nos veem e que levem esse vídeo às vezes até a administração da sua empresa operacionalmente o que eu posso dizer é que a Blumini, que é, no caso, a nossa empresa, ela contribui levando a ferramenta para a empresa de como é feito esse processo. Então, nós criamos um mapa, nós criamos uma estrutura de que forma é feito esse mapeamento para que depois desses 12 meses ela esteja totalmente de acordo com o exigido para a NR1, se não mais do que é exigido, né? Porque eu acho que você mirar ali no mínimo é muito pouco. A empresa que realmente quer trabalhar com excelência, ela tem que ter a régua alta, ela tem que mirar mais em cima. Mas a minha parte, que é a parte operacional, ela vai determinar para a empresa quais são esses passos a seguir, de que forma ela deve agir e qual é esse tipo de investimento que ela vai precisar ter. A tua parte, Fernanda, que é efetivamente a parte do apoio psicológico, como funciona nesse tipo de consultoria? A gente faz... tem várias frentes, né, Fer? Quando a gente fala em acompanhamento dos riscos. Então, a gente está falando em treinamentos, né, as trilhas de treinamento, as trilhas de workshops vivenciais. Para os colaboradores? Depende muito da realidade de cada empresa, de cada contexto de cada empresa. Claro que a gente sempre pensa em treinar líderes para ser multiplicadores, porque a gente não consegue treinar os colaboradores se a gente tem uma liderança que está adoecida. E nós temos que levar em consideração também que às vezes nós temos um treinamento, mas não vai ser essa 1-2 horas que vão fazer a mudança. Não. A mudança é o quê? É treinar os líderes, treinar os funcionários, porém ter os líderes todos os dias reforçando essas boas práticas. É constante. E daí tem os programas de escutativa, de acolhimento desses funcionários. Tem programa de rodas de conversa
Depende muito do contexto, depende muito de que tipo de risco foi identificado. Não dá Nem pra... todas vão ter os mesmos riscos, nem todas as áreas, nem todas as empresas. Mas é um trabalho muito ativo em que os funcionários eles ficam muito envolvidos com o todo e acaba engajando mais. Sim, sem querer, acaba engajando mais, porque você se sente acolhido, se sente cuidado. Quem não gosta de ser cuidado? Eu gosto. Sim, todos nós. E o diretor comercial da nossa empresa, que é o Rogério aqui. Rogério, de que forma as empresas têm que enxergar isso comercialmente? Como é um investimento, um programa desse? Toda empresa que assimilar o processo dos riscos psicossociais, iniciar um novo trabalho, eu acredito plenamente que vai dar uma guinada de 180 graus, tá? Os funcionários acolhidos, como a Fernanda falou, os funcionários sendo ouvidos. Numa outra ponta, o cliente ganha. O cliente é acolhido também, a rentabilidade da empresa aumenta, do funcionário aumenta. Esse é o grande objetivo. Não só a riqueza financeira, a prosperidade financeira, mas a prosperidade emocional, mental das pessoas, né? Isso é fundamental, eu acredito plenamente nessa virada de chave. E as empresas que acreditarem nisso, como a Fernanda falou, uma fotografia, né? Você também falou. Se a gente pegar uma empresa agora, a foto dela, do grupo dela, passa-se 6 meses e vai ter uma outra foto, que vai ter muito sorriso, um semblante mais tranquilo, e isso vai refletir para todos os lados. E resultados mensuráveis, isso que é importante. Mensuráveis, financeiros. E a coisa também que a Fernanda fala, que vai refletir na família, né? E reflete na família. Então eu acredito plenamente que os riscos psicossociais, como o Ministério do Trabalho trouxe, é uma oportunidade para todos. Tá? Alguns ramos vão sentir isso de forma diferenciada. E eu acho que essa presença de uma consultoria dentro de uma empresa, ela leva para ela, além do anseio do funcionário, a expectativa do funcionário, ela convida essa empresa também a algum tipo de reflexão. Porque você veja, eu recebi esses tempos atrás de uma amiga que trabalha num posto de serviço onde eles trabalham em pé. Então, eles fazem ali o turno de trabalho de 8 horas, 100% do tempo em pé. E aí ela fala assim, você veja, Fernanda, o que é mais importante e o que faz mais diferença para um cliente quando chega na minha empresa? É que eu vou atendê-lo tendo estado em pé o dia inteiro, ou a simpatia, o bem-estar que eu vou atender, como eu vou tratá-lo. É impossível que depois de 8 horas em pé, no final da minha jornada, eu vou atender esse funcionário da mesma forma se eu tivesse passado um dia que eu tivesse ali um descanso para sentar. Então, eu creio que nós, quando entramos numa empresa, num balcão, qualquer tipo de serviço, a última coisa que me preocupa é se aquele funcionário vai me dar um bom dia sentado ou em pé. O que eu quero é o bom dia, é a leveza com que ele vai me tratar. E essa é uma reflexão que, às vezes, nós temos a responsabilidade de mostrar para a empresa. Olha, o teu funcionário está sobrecarregado por isso. Talvez não seria interessante a gente repensar essas outras coisas aqui que impactam diretamente. Então, eu acho que uma consultoria, quando vai para uma empresa, é claro, a nossa trabalha principalmente com essa adequação com as normas de segurança e saúde do trabalho, porém, nós temos a responsabilidade também, de uma vez dentro do ambiente, puxar a reflexão, talvez jogar uma luz em alguns assuntos que a empresa tem sedimentado ali há tanto tempo e que, às vezes, ela não percebeu que pode ser uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de melhoria também. Você acha, Fernanda, que às vezes a empresa pratica algumas coisas e ela tem um comportamento há tanto tempo que aquilo enraizou tanto que ela já não olha mais para aquilo com um olhar crítico? Não olha com um olhar crítico porque já ficou invisível, já passou a fazer parte do todo da empresa. E aí que entra a importância dos profissionais dessa consultoria. Porque o que eu acho bacana aqui que são profissionais de áreas diferentes, mas que têm um olhar muito criterioso. Então, um olhar comercial, um olhar estratégico, um olhar humano,
para fazer com que esses gestores, né, enxerguem algo que já ficou invisível. Não, e muitas vezes não é porque eles não querem enxergar, é porque já passou a fazer parte da rotina. Então, por isso que eu repito muito que eu acredito que é uma oportunidade muito grande para muitas empresas reverem muitos conceitos, reverem muitos comportamentos, reverem muita estrutura, formatação de trabalho. Eu trago para mim muito, e eu acho que o Rogério vai ter essa visão também, por trabalhar bastante na parte comercial, que é assim, às vezes você tem que pensar na seguinte questão: o que é que eu estou oferecendo para o meu cliente? Eu estou oferecendo simplesmente um serviço, eu estou oferecendo uma informação, eu estou oferecendo um produto, ou eu estou oferecendo uma experiência? Então, eu creio que, nesse sentido, uma consultoria desse tipo, que vai trabalhar com algo sério, como é a saúde mental, nós vamos fornecer uma experiência diferenciada. Por quê? Isso, porque você vai ter profissionais de várias áreas diferentes, né? Nós, por exemplo, somos pessoas de 3 áreas completamente diferentes, mas que temos um olhar que converge nesse cuidado. O objetivo é o mesmo. Né? O nosso objetivo ali é o mesmo, que é o quê? É ajudar a empresa a fazer essa adequação, essa transição, de uma forma que ela tenha resultados, porém também com a preocupação com o funcionário e que ele tenha resultados práticos na vida dele, e que essa conjunção dessas duas entidades, né, que é o empregador e o empregado, nós criemos um ambiente que seja muito mais rico e produtivo do que o momento que nós entramos nele. Nós como consultoria, como grupo de trabalho, nós queremos ter a percepção que nós vamos sair da empresa deixando um legado ali de treinamento, de visão, que seja muito rico e que realmente faça com que essa empresa tenha um antes desse passo e um depois. Então, essa transformação que nós vamos acompanhar é muito importante. É a virada de chave, até o que o Rogério trouxe, que é virada de chave. Né, é uma virada gigantesca de chave e que reflete com o cliente feliz. Exatamente. O aproveitamento também das boas práticas, porque às vezes a empresa tem essa impressão de assim, nossa, eu vou ter que entrar em contato com uma empresa especializada, ela vai vir aqui e vai começar um processo do zero. E não precisa ser assim. Tem muitas empresas já no mercado que trabalham com grandes motivadores, elas trabalham com pessoas humanas, elas trabalham com várias boas práticas e que, às vezes, nós precisamos somente organizar essas boas práticas, sugerir pequenos ajustes. Então, assim, às vezes eu creio que muitas empresas vão se surpreender com o quanto do que elas já fazem pode ser aproveitado, né? Tem muitas empresas onde os funcionários já estão satisfeitos, eles já estão se sentindo acolhidos, se sentindo atendidos, porém, isso ainda não foi sistematizado, não foi colocado numa forma onde seja possível medir, quantificar, acompanhar. Então, a partir do momento que nós entramos numa empresa, nós vamos fazer esse trabalho de mudança cultural, de aproveitamento de boas práticas, mas também nós temos que criar indicadores. E nomeá-los. Exatamente. Criar, nomear e colocar parâmetros para esses indicadores. E um desses indicadores, eu até sempre trago o exemplo do Rogério, que trabalha muito com esses indicadores no formato de dashboard, de acompanhamento de números e de índices, de forma a ajudar para que esses indicadores eles sejam os balizadores daquele comportamento dentro da empresa. A tua experiência hoje, Rogério, com esses dashboards, com esses BIs que você trabalha de indicadores, você faz nas empresas em que você utiliza e nas que não utiliza, você consegue visualizar uma diferença de comportamento? A diferença é gigante. Eu uso um BI da UELB e ele facilita muito o entendimento. Quais os hospitais o funcionário está utilizando mais, quais especialidades, quantas consultas, enfim, é um parâmetro, é um relatório extremamente abrangente que dá parâmetros para a gente orientar a RH, para a gente fazer uma palestra. Então,
facilita demais. E agora também a oportunidade de já da utilização desses BIs que as empresas já utilizam para que a gente coloque agora esse acompanhamento da saúde mental. Exatamente. Então, eu acho que assim, são boas práticas que nós podemos incluir no dia a dia da empresa que vão facilitar muito no gerenciamento de atestados, no gerenciamento e na gestão de afastamentos. Então, a partir do momento que eu crio esses indicadores, eu crio esse mapa a seguir e eu dou esse caminho, eu acho que facilita muito a vida da empresa do que ela ficar, às vezes, tentando fazer por conta, tentando fazer por esses atalhos e que, às vezes, o risco do atalho é que a consequência é muito séria. Eu quero trazer também aqui para vocês um convite para a gente fazer uma racionalização até de que forma isso pode acontecer, porque eu creio que psicólogos como você, Fernanda, estão tendo esse approach das empresas, querendo fazer algumas práticas e que às vezes você até não aconselha. O Rogério, as empresas buscando nessas empresas de benefício de que forma isso pode ser feito, da mesma forma que eu tenho recebido contatos também. Então, o que acontece é, as empresas de consultoria estão no mercado. Como qualquer área, existem as boas empresas e as empresas mais questionáveis. Então, deixar esse alerta para as empresas que estão buscando no mercado esse tipo de serviço, de que se atentem a como é feito esse grupo de trabalho, quais são os valores dessa empresa que vai trabalhar com você, alinhe os valores da sua empresa para a empresa que vai prestar serviço, porque eu creio que para que essa convergência aconteça, algumas coisas têm que ser respeitadas. Você acha, Fernanda, de que a empresa ela pode ter um perfil e, às vezes, colocar dentro da empresa dela uma consultoria, um auxílio que não tem os mesmos valores, pode ser prejudicial? Com certeza, Fer. Nossa, com certeza. A gente está falando de saúde mental, a gente está falando de ambiente de trabalho emocionalmente instável. Se a gente coloca uma empresa que vai completamente fora dos valores, contra os valores que a minha empresa tem, o prejuízo pode ser extremamente grande. E sério também, muito, né? E esse investimento também, Rogério, você crê que esse investimento que as empresas estão fazendo, contratando uma consultoria, fazendo uma parceria desse tipo, ele vai reverter, a empresa vai ter de volta, digamos assim, em produtividade esse investimento que ela está colocando? O investimento com uma parceria correta dentro do parâmetro que o próprio Ministério do Trabalho iniciou, dos riscos psicossociais, vai ter um retorno maravilhoso, gigantesco, né? Bem feito, muito bem feito. Então, essa pirâmide que então é o investimento, o parceiro certo e o momento de agir, eu acho que é o mais importante nesse momento. Então, não adianta você ter o parceiro certo, ter o investimento, mas deixar para agir muito tarde. Isso, da mesma forma que não adianta você ter um bom investimento, estar no timing e contratar uma empresa que não atenda a tua expectativa. E da mesma forma também, você ter a ilusão que você vai conseguir agir a tempo com uma empresa de qualidade e sem fazer algum tipo de investimento. Então, eu acho que essa triangulação é o que a empresa tem que estar preocupada agora, ela procurar um parceiro que tenha esse alinhamento de valores, porém também comungue da forma como vai ser feito, de ser feito a tempo, de não ser feito na correria, de não ser feito de qualquer forma e principalmente de uma forma que o investimento ele seja refletido em ações que tenham retorno, que tenham eficácia, para que você não tenha, às vezes, um investimento alto, porém com pouco retorno, tanto financeiro quanto de resultados. Então, deixar esse convite aqui para as pessoas que tenham uma dúvida. Nós vamos deixar aqui na tela o QR Code com as nossas redes sociais. Envie para nós a sua preocupação. Faça um contato, nós estamos disponíveis para ir até a empresa de vocês, conversar sobre o que é a NR1, o que ela representa e o que está em risco, principalmente o que está em jogo com essas autuações futuras, mas também deixar esse alerta para que as empresas façam investimentos inteligentes, elas façam a captação de profissionais de qualidade e que o cuidado com esses funcionários seja digamos assim, o alvo principal desse novo programa. Fernanda, tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar?
Não, o recado que eu gostaria de deixar mesmo é de que nós temos uma oportunidade gigantesca na nossa mão de transformar a nossa sociedade, transformar o nosso mundo. E eu acredito que ela está aqui. E vamos fazer a transformação acontecer. Rogério? Cedo ou tarde, uma empresa vai ter que pensar, o empresário vai ter que pensar o que eu estou fazendo com as pessoas que trazem resultado para mim, que são os funcionários, colaboradores, mas cedo ou tarde vai ter que por ter bem ou por mal? Por bem ou por mal, né? Então, vou deixar o convite para vocês hoje. Se esse assunto é importante para você, se você tem uma empresa ou conhece alguém que tem uma empresa e precisa desse tipo de parceria, encaminhe esse vídeo para ela, nos siga, acompanhe o nosso canal. Toda semana nós temos um vídeo novo saindo sobre como cuidar da saúde mental, seja dos seus funcionários, seja dos seus colaboradores, e que dentro de pouco tempo isso daí não vai ser mais opcional. Isso é uma legislação, ela está aí, daqui a pouco ela vai ser cobrada. Então não deixe para agir tarde demais. Deixo o convite para vocês então a consultarem os nossos outros vídeos, a consultar o nosso material, e se você, como nós, se preocupa com a saúde mental dos seus funcionários, chegou a sua hora.